Bom dia! Bom dia, bom dia, com paz, amor, gratidão e alegria! Bora para o nosso segundo dia do desafio da gratidão. E esse desafio, na verdade, tinha que se chamar o poder da gratidão, né? O poder da gratidão, porque durante esses 21 dias nós vamos entender como a gratidão abre as portas das bênçãos, abre as portas da prosperidade, abre as portas para os milagres que a gente deseja entrar na nossa vida. Então eu acho que eu tenho que mudar o nome desse desafio para o poder da gratidão. Então bora lá. Ontem eu pedi para vocês fazerem umas tarefinhas, né? Será que vocês fizeram? Será que vocês anotaram? Aliás, pegaram papel e caneta, estão com papel e caneta na mão. Esse não é um desafio de você simplesmente vir aqui, assistir e tchau, obrigado. Esse é um desafio de você praticar diariamente, de você buscar diariamente as coisas pelas quais você é grata e buscar motivos para isso, achar motivos para isso. Ontem nós aprendemos que a Bíblia nos ensina, né? Jesus nos ensinou que em tudo nós temos que dar graça, em tudo dar graças. E você sabe que hoje de manhã eu já fui pega por esse versículo. Eu estava penteando meu cabelo e o meu cabelo tem caído muitos fios, está caindo bastante. Já fiz alguns exames, não aparece nada. Tem vários folículos, tem vários fios crescendo, mas meu cabelo está caindo muito. E a hora que eu vi o cabelo caindo, eu lembrei, em tudo dai graças. Eu falei, Senhor, obrigada, porque eu tenho cabelo para cair. Olha que coisa boa, né? Em algum outro momento eu ia olhar para aquilo e falar, ai Deus, meu cabelo tá caindo, Jesus, eu vou ficar careca. Não. Em tudo dai graças. Em coisas boas, em coisas não tão boas e em coisas ruins nós temos que agradecer. Então, gratidão porque nós temos cabelo. Então, hoje de manhã já fui contemplada com essa presença de Deus me dizendo, pratique todos os dias, pratique todos os dias, pratique todos os momentos. E esse desafio que vem mostrar o poder da gratidão, de como a gratidão abre as portas, é para a gente praticarmos todos os dias. Nós precisamos praticar todos os dias a gratidão, em todos os momentos. E aí logo cedo, enquanto eu estava penteando meu cabelo, Deus já me mostrou que mesmo o meu cabelo caindo é para eu agradecer porque eu tenho cabelo. Olha que coisa boa. Tanta gente é careca no mundo, tanta gente está enfrentando uma doença como o câncer, por exemplo, onde precisa tomar uma quimioterapia, uma radioterapia e o cabelo cai por causa do medicamento. E em tudo nós temos que dar graças. E quando a gente pensa que algo ruim está acontecendo com a gente, mas a gente olha do lado e vê que tem pessoas que sequer têm aquilo da qual a gente está reclamando, então olha a oportunidade que a gente tem de agradecer e de fazer diferente, né? Então, bora começar o dia aí com essa inspiração para vocês entenderem o como a gente tem que realmente praticar a graça em tudo na nossa vida. E aí eu quero que vocês me ajudem enviando os aviõezinhos, mandando para as pessoas que vocês querem bem, para as pessoas que vocês querem que se desenvolvam, para as pessoas que vocês querem que aprendam. Lembrando que não são apenas 21 dias de live, não, né? São mentorias mesmo. Eu venho aqui para ajudar vocês. Ontem a gente teve a oportunidade de ajudar uma participante. Todos os dias, quando vier uma colocação, uma pergunta, eu estarei à disposição para ajudá-los. Então, aproveite este momento que é sagrado, porque nós estamos na presença do Senhor, que é maravilhoso, porque é uma oportunidade que você tem, muitos não têm de estar aqui, e o melhor, que é gratuito. Então, bora lá enviar os aviãozinhos para todo mundo que a gente quer que esteja aqui, que assista as lives junto com a gente, que se desenvolvam junto com a gente, né? E que trazem a sua energia e a sua presença aqui junto com a gente. Bora lá? Então tá. Então me digam, fizeram a tarefinha de ontem? Que era a tarefinha de ontem? 3 coisas pelos quais você é grato na vida e depois analisar durante o dia e escrever no caderninho quais são as coisas pelas quais você é grata que aconteceu naquele dia, tá bem? E sempre mentalizando e internalizando esse versículo, em tudo dai graças, em tudo.
em todas as circunstâncias, no bom, no ruim, no muito, no pouco, em tudo dai graças, tá bem? Bom, eu mandei para quem tá lá no grupo do Desafio da Gratidão, eu mandei a roda dos sentimentos e mandei a vibração das emoções, a emoção vibracional. Viram? Pegaram? Olharam? Chegaram a perceber quais são os sentimentos que vocês têm corriqueiramente, e desses sentimentos vão derivando outras emoções, e dessas emoções, em que nível você tá na escala vibracional, lá em cima, lá embaixo? Chegaram a ver isso? Lembrando que assim, eu estarei aqui o tempo todo com você, mas o que você precisa fazer por você é só você quem faz. Não tem como eu pegar na sua mão e falar, ó, vem cá que eu vou fazer por você. Nem mesmo dentro das minhas mentorias, eu conduzo os meus mentorados até um certo momento. A partir de certo momento, eles vão sozinhos. E é isso que nós vamos fazer durante esses 21 dias. Eu vou conduzir vocês por um período, por um momento, o momento que a gente está aqui nas lives, mas depois das lives aí é com vocês, galera. Vocês que tem que se mexer aí, se virar nos 30 e buscar a diferença naquilo que você quer e deseja para a sua vida. Bom, então a gente entendeu que gratidão é o quê? É uma vibração, né? A gente precisa estar vibrando para a gente realmente entender que nós somos gratos, para a gente perceber a gratidão dentro da gente. Mas, como a gente faz isso? Porque energia, gente, é algo que não se compra, é algo que não se conquista, é algo que a gente tem. Nós somos energia. Deus é energia. A respiração é uma energia. Você enxerga o ar? Você não enxerga o ar, mas você respira o ar. E ele enche os nossos pulmões. E esse ar que a gente respira também é uma forma de energia. Tudo na nossa vida é feito por átomos. E o que são os átomos? Lembram lá na aula de química, se eu não me engano, na 8ª série, primeiro ano, alguma coisa assim, que a gente aprendeu sobre elétrons, nêutrons e prótons. Lembra? Que é isso? É a composição do átomo. E o átomo são micropartículas que nós não enxergamos, mas ele detém e ele manifesta energia. Tudo no nosso corpo é energia. A nossa áurea é energia. Só que é tudo invisível, a gente não enxerga. É igual o Wi-Fi, igual a eletricidade. Você enxerga a eletricidade? Não, você enxerga a luz. A luz é a forma da eletricidade, mas a eletricidade em si você não enxerga. Por que quando a gente tem criança em casa, a gente coloca aqueles tapas tomadas, né, na tomada? Para quê? Para a criança não enfiar o dedo lá e não levar um choque. Por quê? Porque ali tem uma corrente elétrica. Você não está vendo a energia, mas a energia está correndo por ali. E é a mesma coisa a gratidão. Ela é uma energia que ela pode transbordar através de mim, através de outras pessoas e chegar também até mim. Mas como que a gente faz para a gente transbordar a energia da gratidão? Como é que a gente faz primeiro para a gente ter essa energia da gratidão, né? Primeiro que o primeiro exercício que a gente precisa fazer em relação à gratidão e entender em relação à gratidão é: nós precisamos agradecer tudo como se já fosse. Ó, presta atenção, a Bíblia diz: em tudo dai graças, ok? E nós precisamos agradecer tudo como se já fosse. Então, vamos supor que você queira trocar seu carro. Seu carro tá aí meio capengando, o carro não tá muito legal, você precisa de um carro novo, tá? Se você ficar reclamando do carro que você tem, porque ele tá dando problema, porque o pneu tá ruim, porque a porta tá não sei o que, tá rangendo, porque se você ficar reclamando, o que vai acontecer? Quanto mais você reclama, mais coisas ruins acontecem. O universo entende que é aquilo que te faz bem. Quando você olha para aquilo que você tem e em tudo dai graças, Senhor, obrigada por este carro, que o pneu já tá meio careca, que a porta tá rangendo, mas Deus, eu mereço, eu quero e preciso de um novo carro. Então você começa a orar e a buscar esse novo carro como se você já tivesse. E como que você faz isso?
com o velho carro, entrando no velho carro, ligando o velho carro e imaginando que você já está no novo carro. O grande segredo da gratidão é agradecer como se já fosse. Olha só, vou dar um outro exemplo. Eu gosto de trazer exemplos do que acontece na minha vida ou com os meus clientes para vocês verem que acontece. Que o que eu tô falando aqui não é bababá, não é estudo teórico. O que eu tô falando aqui é comprovação da ciência, da neurociência, e são coisas que acontecem no meu dia a dia, tá? Então vou contar uma coisa para vocês. Há alguns anos atrás, nós precisávamos comprar um carro. E eu precisava comprar um secador e eu precisava comprar mais alguma coisa. Secador de cabelo, tá? Aí você fala assim, Michele, um secador de cabelo é uma coisa fácil de comprar, mas um carro tem um valor maior. Ok. Mas o que eu fiz? Eu fiz igual uma lista de supermercado. Sabe quando você para e fala, o que eu preciso comprar? Pão, ovo, farinha, leite. Você vai marcando as coisas no supermercado e você não fica em dúvida. Será que eu vou ter dinheiro para comprar isso? Será que eu vou ter dinheiro para comprar aquilo? Você simplesmente faz a lista e já acredita que você vai chegar lá e vai pegar tudo que você quer. Não é assim que você faz? Se não é assim que você faz, é assim que você tem que começar a fazer agora, tá? E eu parei um dia, já faz algum, sei lá, uns 8 anos mais ou menos. E eu parei um dia e falei, bom, deixa eu anotar o que eu preciso comprar. E eu marquei algumas coisas e eu me lembro que dessa lista tinha um secador e um carro novo. E aí, então, eu me lembro que eu estava num café da tarde com umas amigas e a gente falando dessas coisas, né, de gratidão, de energia e tal. E eu falei, gente, inclusive, eu já co-criei uma lista daquelas coisas que eu preciso aqui em casa e coloquei não sei o que, um secador e um carro novo. E eu lembro que as meninas deram risada e falaram, Michele, não tá coerente esse negócio. Um secador custa, sei lá, 400, 500 reais. Um carro novo é bastante, é muito. Eu falei, sim, é um carro novo zero. Eu não sei como que ele vai vir, mas ele vai vir. Como assim, Michele? Eu falei, não sei, mas ele vai vir, meu secador também vai vir, não sei o que também vai vir, não sei o que também vai vir. E eu lembro que eu tinha ali na lista, sei lá, alguma coisa assim, tipo 5, 6 coisas, tá? Que eu precisava comprar. Todos os dias eu olhava para aquela lista e eu comecei a agradecer. Obrigada a Deus pelo meu... Tô lembrando só do secador e do carro, tá? Mas vamos supor. Obrigada pelo meu perfume, pela minha calça nova, pelo meu secador, pelo meu carro. Obrigada, não sei o quê. E todos os dias eu ia e agradecia pelaquela listinha. E aos poucos, no tempo certo, eu fui comprando e adquirindo cada um deles. Inclusive, o carro novo. Nós recebemos um dinheiro inesperado, e aí, né, inesperado para mim, mas para Deus já estava nos planos dele, por quê? Porque eu estava atraindo aquilo que eu queria. Eu estava atraindo o carro novo, o secador e todas as outras coisas que eu tinha colocado na lista. Eu já estava agradecendo como se eu tivesse. E aquilo deu muito certo na minha vida. E até hoje eu faço listas de coisas pequenas e coisas grandes. Porque o universo não entende o que é grande e o que é pequeno. A barreira, quem coloca somos nós. Nós que sabemos a diferença do que custa 50 reais e do que custa 100 mil. Do que custa 100 reais ou do que custa 200 mil. Nós sabemos a diferença, mas para o universo isso é ínfimo, isso é pequeno. Para Deus isso é pequeno. Não tem milagre grande ou milagre pequeno. É milagre. Entende? E aquilo pelo qual eu estou buscando, de alguma forma, eu vou atrair. Tem aquela frase que diz assim, os opostos se atraem. Os opostos só se atraem na parte comportamental. Mas na energia elas se repelem. Isso é física quântica. Você vai atrair alguém que tem a mesma energia que você. Pode ter um comportamento diferente do seu, mas terá a mesma energia que você. Se você estiver vibrando numa energia alta, você vai ter pessoas que vibram na energia alta. Se você estiver vibrando numa energia baixa, pessoas que vibram na energia baixa. Então, quando a gente se coloca numa posição de agradecer como se nós já tivéssemos, o que a gente está dizendo para o universo? Arruma uma maneira disso chegar até mim. E aí as coisas vão acontecendo.
mais trabalho vai surgindo, pessoas vão às vezes te presentear com aquilo a qual você pediu. Sabe aquela coisa de quando alguém chega e fala, ai, olha, trouxe um presente para você, e você fala, nossa, não acredito, era isso que eu queria. Você vibrou tanto aquilo que você queria que chegou, o universo mandou essa vibração até alguém e esse alguém generosamente te presenteou com aquilo que você queria. Então, olha como funciona a dinâmica do universo para nós conseguirmos atrair a gratidão. É preciso agradecer como se já fosse, como se já tivéssemos. Quer uma casa nova? Agradeça pela casa que você tem. Quer uma cortina nova na sua casa? Agradeça a cortina que você tem. São coisas pequenas, cotidianas. Não é só no gigante que a gente tem que buscar e colocar energia em cima. É nas coisas pequenas, para que as coisas pequenas se transformem em coisas grandes. Lembra que eu falei? O átomo é uma pequena molécula de energia, praticamente invisível a olho nu. Mas ele está presente. O ar está presente. Você está sentindo o ar? Enquanto você está aí me vendo, você está parando para pensar que você está respirando, que alguma flor lá fora fez a fotossíntese e por isso você está respirando um ar puro? Não, você não para pensar nisso. É tudo de forma automática. Eu vou dar um exemplo que o meu professor de PNL, Programação Neurolinguística, trouxe para nós uma vez numa aula. E eu acho muito legal esse exemplo, embora ele fale de duas religiões diferentes, e aqui eu não quero que vocês entendam isso como a religião, mas eu quero que vocês entendam isso como a energia que isso traz, que é sobre Jesus e sobre Chico Xavier. Então, pensa no seguinte, né? Você pode não ser espírita, você pode não concordar com o espiritismo, mas uma coisa você tem que concordar. Chico Xavier era uma alma evoluída, né? Você pode não ser cristã, você pode não concordar com Jesus, mas uma coisa você tem que concordar. Jesus foi uma alma evoluída. E o que eles tinham em comum? Vou trazer um exemplo, e esse exemplo não é meu, eu não li, apenas estou replicando aquilo que eu aprendi do meu professor de Programação Neurolinguística, Otávio Castanho. Jesus diz na Bíblia, em tudo dai graças. E em um dos livros do Chico Xavier, que eu não li, mas que esse meu professor leu e trouxe até a gente, estava escrito o seguinte: Chico Xavier era espírita e ele era conduzido pelo espírito do Emmanuel. E esse espírito do Emmanuel, que andava junto com ele, conversava com ele. Pelo que eu entendo, é mais ou menos isso. E aí, num determinado momento, eles estavam caminhando e aí, então, Chico tropeçou e caiu. E aí ele tropeçou e caiu e Emmanuel olhou para ele e disse: Chico, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Encontra um motivo para você agradecer esse tombo e dê graças. E então, meu professor contando que Chico então disse: tá, eu vou dar graça do quê se eu acabei de cair? Eu acabei de cair. E aí o espírito do Emmanuel disse: em tudo dai graças. Chico Xavier então começou a agradecer: olha, muito obrigada, Deus, porque eu caí, mas eu não quebrei a mão, eu não quebrei o braço, não quebrei as pernas, eu estou bem, embora esteja doendo, embora, né? O meu professor contando disse que Chico Xavier então falava para o espírito pelo qual ele conversava: tá doendo, tá difícil, mas obrigada, e estava agradecendo. Qual é a moral dessa história? Emmanuel disse a Chico Xavier: Chico, por que é importante que em tudo você dê graça? Porque Jesus colocou na Bíblia para que tudo a gente dê graça? Porque existem os inimigos, os espíritos obsessores, que estão numa energia muito abaixo da sua. Você tem uma energia muito elevada. Só que se você começar a reclamar, Chico, eles irão atingir você através da sua energia baixa. Quanto mais você reclama, Chico, mais a sua energia baixa. Então, presta atenção nesse recado. Quando eu ouvi essa história, eu falei: meu, tá aí. É aí que a gente dá brecha para que o inimigo entre, dá brecha para que as coisas ruins aconteçam e dá brecha para que pessoas que estão no nível de vibração, e aí nem precisa ser pessoas, mas espíritos que estão no nível de vibração ruim, né, cheguem até nós. Então,
olha só esse exemplo de Chico Xavier, eu achei ele sensacional para explicar o que é a nossa energia elevada e o que é a gente agradecer mesmo no momento em que a gente poderia estar reclamando e o porquê a gente realmente tem que agradecer. Para que as coisas ruins não cheguem até a gente. Para que a nossa energia não baixe. Porque quem está no grupo recebeu e viu que quem está na energia da reclamação, da raiva, da vergonha, da culpa, está lá embaixo. Está lá embaixo. E aí a energia da gratidão, da alegria, do amor, está lá em cima. E para a gente sair daqui de baixo e vir daqui para cima, nós precisamos estar congruentes com as nossas palavras, com as nossas sensações, mas com a nossa energia. A nossa energia só vai subir mediante o nosso posicionamento às coisas que nos acontecerem. Então, olha que interessante isso. Como que na prática a gente realmente tem que trabalhar a energia, né? Chico Xavier caiu e ainda assim continuou agradecendo. Por quê? Porque ele queria agradecer? Não, porque ele foi instruído que se ele começasse a reclamar, os espíritos baixos, os espíritos maus, o inimigo, o capeta, o satanás, o nome que você quiser dar, vai te atingir e as coisas ruins vão atingir você. E é nessa energia baixa que a gente bate o carro, é nessa energia baixa que a gente briga com as pessoas, é nessa energia baixa que as coisas más acontecem. Então, olha a importância da gente agradecer mesmo diante de uma dificuldade. E dentro de uma dificuldade, a gente também elevar a nossa energia agradecendo como se já fosse. E eu vou trazer isso para a prática. Por exemplo, hoje em dia os boletos não são mais físicos, são tudo virtuais. O que é um pouco ruim para esse tipo de exercício que eu vou propor para você. Mas imagina o seguinte, tá? Que tem lá, deixa eu ver se aqui eu tenho papel solto. Imagina que isso aqui é um boleto, tá? Pega esse boleto, e aí vamos supor que esse boleto é de R$1.000 e você não tem hoje os R$1.000 para pagar. Mas você pega esse boleto de R$1.000 que ainda vai vencer, e aí você já olha para ele e vai dizendo assim: Deus, muito obrigada, porque esse boleto já está pago. Deus, muito obrigada por ter a oportunidade de pagar esse boleto. E vai selando esse boleto, assim, ó, com a sua energia, com a sua mão, acreditando e confiando que ele realmente será pago. Gente, pode ser que isso não funcione da primeira vez, porque depende da sua crença, depende, e quando eu falo de crença, são as crenças que a gente traz mesmo no nosso inconsciente, tá? Depende daquilo que você acredita, mas comece a fazer isso hoje, no mês que vem você faz de novo, no terceiro mês você vai perceber que você vai pagar os boletos com a maior facilidade. E por que isso acontece? Porque a energia que você está trazendo é que aqueles R$1.000 que você gastou no boleto, você está agradecendo. Aqueles R$1.000 não foi do nada, te beneficiou em alguma coisa. Ou em alguma coisa que você levou prejuízo, mas te beneficiou, ou alguma coisa que você adquiriu, que também te beneficiou. Então, em tudo, dai graças. É necessário a gente agradecer. Ó, a Cristina falando, ó, quero dar o meu testemunho. Ontem passei o desafio que estou passando. Precisava de uma renda e fui contemplada com auxílio cuidador. Universo, o que é mais possível. Gratidão, Michele Jacques, por ter me apresentado a Michele Ferrari. Só gratidão. Gente, quem esteve aqui ontem na live viu que a Cristina falou que está cuidando da mãe, que perdeu o emprego e que estava desempregada precisando de renda. Olha, de ontem, o que aconteceu foi contemplada com auxílio cuidador. Yes! Deus é bom demais. Vamos agradecer, tá vendo? Isso é energia, gente. Isso é energia. Quando você se conecta com pessoas que estão te trazendo coisas boas. Ó, eu tô arrepiada aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas tô arrepiada. Quando você se conecta com pessoas que estão te trazendo coisas boas, que vão enriquecer a sua vida, você vai modificar seu pensamento, sua mentalidade. Em vez de ficar procurando aqui, ó, passando o dedinho, vendo meme, não sei o que, tudo bem, tem uma hora que a gente quer dar uma risada mesmo, que a gente, né, quer vivenciar uma coisa diferente, tá ok.
Mas olha aí a Cristina trazendo um testemunho de um único dia. E aí eu vou dizer para você, aconteceu isso só porque ela esteve aqui na live esse único dia? Não, aconteceu isso porque ela já estava preparada. Mas ela aceitar tudo isso, a gente conversar ontem sobre a questão dela e ela entender e as fichas caírem, porque ela deu esse testemunho de que muitas fichas caíram na live que ficou salva. Tudo isso abre as portas para as coisas chegarem. Talvez, se a Cristina não estivesse aqui, se ela não tivesse aberto a questão do que ela está passando, se eu não tivesse tido a oportunidade de orientá-la e se ela não tivesse permitido as fichas caírem sobre as dores e as crenças que ela traz, talvez ela não tivesse recebido esse benefício. Talvez esse benefício demorasse um pouco mais para chegar. Só que entenda uma coisa, antes de acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer. Antes de você estar aqui nessa live, Deus já sabe que você estará ou não. Deus sabe quem estará comigo durante os 21 dias e Deus sabe as vidas que Ele irá transformar durante esses 21 dias. E, gente, saibam que eu faço isso com generosidade, com amor, mas faço também por mim. Porque quando eu trago aqui para vocês o meu conhecimento, tudo aquilo, né, que eu venho estudando e que eu venho compilando para trazer para vocês, eu também me desenvolvo, eu também aprendo. Olha aí, ó, uma coisa que eu não tinha me dado conta de agradecer que o meu cabelo está caindo. Eu não tinha feito isso ainda. E o meu cabelo está caindo há muitos anos. E há muitos anos eu passo a mão no meu cabelo, eu olho para aquele cabelo e falo, meu Deus, quando que isso vai parar? Eu vou ficar careca. E aí hoje de manhã, Deus simplesmente me diz, em tudo dai graças. E eu ainda não tinha agradecido que eu tenho cabelo para que ele caia. Consegue entender? Tem coisas que às vezes são tão óbvias e a gente não percebe a obviedade daquilo tudo. E tem coisas que nós não estamos prontos para acessar. A Cristina se abriu e aí está acessando a bênção. Parabéns, Cristina, que Deus te abençoe grandemente. Eu estou muito feliz que isso tenha acontecido. E pode ter certeza, né? Como eu te disse ontem, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, para todos nós que estamos aqui. Ele está pronto para entregar aquilo que a gente quer. Nós precisamos estar prontos para receber. E aí eu te pergunto, você está pronta para receber? Você está pronta para abrir essa caixinha de Pandora que é o seu inconsciente e olhar para as suas feridas, para os seus traumas e falar, viu, um de cada vez eu vou curar vocês? Porque aí eu te pergunto, né? Até hoje ninguém me perguntou, mas tudo bem, hoje é o segundo dia. Por que é tão difícil entrar na energia da gratidão? Já parou para pensar? Por que é tão difícil acessar a energia da gratidão? Por que é tão mais fácil a gente reclamar do que a gente agradecer? Quem aí já parou para pensar nisso? Alguém parou para pensar ou não? Vou dizer uma coisa. É muito mais fácil a gente reclamar do que a gente agradecer, porque quando a gente reclama, a gente se vitimiza. Quando a gente reclama, alguém tem dó da gente. Quando a gente reclama, alguém olha pra gente. Então, quando você está na energia da reclamação, nada mais é e nada mais você quer do que alguém para passar a mãozinha na sua ferida. Do que alguém para dizer, ai, olha, eu também passo por isso. Quando você entra no elevador e você começa a reclamar, porque tá chovendo demais, tá frio demais, tá calor demais, tá não sei o que demais. Qual é a energia que você tá vibrando e você tá emanando? E as pessoas fazem isso de forma inconsciente. Ah, porque tá muito calor. Ah, porque ontem eu encontrei uma vizinha e ontem aqui em Cascavel tava muito calor. Tanto é que depois choveu. Mas tava muito calor. E eu encontrei uma vizinha e ela falou assim, nossa, eu não aguento mais esse calor. E eu falei assim pra ela, mas até ontem, antes de ontem tava frio, tava reclamando do frio, agora tá reclamando do calor, vamos agradecer, né? Ó, que bom que tá calor. E aí ela falou assim, é verdade, a gente reclama de tudo, né? Eu só pensei mentalmente, não, você que reclama, porque eu não quero mais fazer isso na minha vida. E muitas vezes, gente, eu reclamo também. Eu também reclamo. Ninguém é perfeito. Só que a gente tem que ter a mentalidade que a gente precisa mudar. A gente tem que ter a mentalidade daquilo que a gente precisa mudar. E o desejo da mudança.
sabe? De olhar aquilo e falar, eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa mesmice, eu não quero mais essa reclamação, eu não quero mais isso pra minha vida. E esse desafio vem exatamente para isso. Pra gente mudar conceitos, pra gente mudar a nossa forma de ver o mundo, a forma como a gente visualiza as coisas. Pra gente entrar lá no nosso inconsciente e dizer, ó, tem um monte de dor aí, tem um monte de trauma, tem um monte de ferido e eu sou grata por cada um deles. Porque cada um deles me trouxe aonde eu tô. E agora, com autorresponsabilidade, com muito amor, com muita paciência e respeito, eu vou mexer em cada uma dessas feridas. Eu vou cuidar de cada uma dessas feridas. Porque se alguém te feriu, é sua responsabilidade. Sabia disso? Você permitiu. Ou porque você não disse não, ou porque você aceitou, ou porque você se colocou naquela posição, ou porque sua energia estava tão baixa que agregou pessoas com energia baixa. Porque tem gente que vive reclamando do chefe. Nossa, meu chefe é chato, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Mas e você? Quem é você na fila do pão aí do seu trabalho? Ai, meus clientes são chatos, meus clientes são mal pagadores, mas e você? Tá pagando direitinho suas contas? É legal com as outras pessoas? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Se você ficar o tempo todo só buscando coisas baratas, as pessoas que vão buscar pelo seu produto, pelo seu serviço, vão buscar coisas baratas. Energia atrai energia. Lembrando que no comportamento os opostos podem se atrair, mas energeticamente são energias iguais que se atraem. Você pode ter um comportamento diferente da pessoa, mas a sua energia estar tão baixa quanto a dela. Ou a sua energia está tão alta quanto a dela e vocês se atraírem. Olha presta bem atenção no que eu vou ler aqui agora. A energia da gratidão transcende o simples ato de agradecer, ou seja, é muito mais do que agradecer. Trata-se de uma força energética consciente que, quando cultivada diariamente, tem o poder de reconfigurar nossa percepção do mundo e no nosso lugar nele. Então, olha o poder da gratidão. Eu vou ler de novo. Se você tiver papel e caneta na mão, escreva aí. A energia da gratidão transcende o simples ato de agradecer. É muito mais do que só agradecer. Trata-se de uma força energética consciente que, quando cultivada diariamente, tem o poder de reconfigurar nossa percepção do mundo e o nosso lugar nele. O que significa isso? Se você trabalhar conscientemente todos os dias a gratidão, você vai mudar a sua forma de ver as coisas. O mundo vai ter outra cara. O seu trabalho vai ser diferente, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, tudo vai mudar. Por quê? Porque você muda. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Se eu quero mudar alguém, esse alguém sou eu. Se eu quero que alguém me trate diferente, a mudança tem que partir de mim. Então, a gratidão tem que ser algo consciente. Você tem que fazer todos os dias conscientemente. Colocar no seu celular um lembretezinho, parar para agradecer 5 minutos. Como eu pedi para vocês fazerem ontem. Coloca no caderno 3 coisas pelas quais você é grato da sua vida. E depois observa o seu dia, analisa o seu dia e no final do dia agradece também. E isso eu quero que vocês façam diariamente, todos os dias, achando 1, 2, 3, 4 motivos pelos quais vocês são gratos. É assim que a gente muda a energia da reclamação. É assim que a gente olha para algo simples e agradece. Gente, ontem, olha como são as coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu oro agradecendo. O início da minha oração sempre é agradecendo algo. Deus, obrigada por esse dia. E eu agradeço as coisas que aconteceram no dia. E se quando eu acordo de manhã, Deus, obrigada por acordar, obrigada por despertar, obrigada por minha vida. Eu tô sempre agradecendo. Mas ontem, gente, foi maravilhoso, assim, porque eu tava aqui fazendo as minhas anotações pro dia de hoje e estão aqui, ó, as canetas. Uma caneta vermelha e uma caneta azul. E eu olhei pro meu estojo, tinha caneta vermelha, tinha caneta azul, tinha uma caneta roxa, tinha uma caneta não sei o que e tal. E sem brincadeira, eu parei e eu comecei a rir. E eu comecei a agradecer pelas canetas. Ó, tão simples, tão singelo. E eu comecei a agradecer e eu falei, Deus,
Obrigado porque eu tenho as canetas. Porque, olha, eu posso escrever, estão vendo aqui, ó, tá escrito de azul, de vermelho, eu posso escrever e a hora que eu estiver falando pro pessoal na live, as palavras que estão em vermelhos vão ficar mais fácil de eu poder falar e de eu lembrar o que eu quero falar sobre aquilo. Até isso, gente, Deus preparou para mim. Canetas diferentes, para dar mais amplitude na hora que eu estiver aqui falando com vocês. E eu comecei a agradecer pelas minhas canetas. Talvez você fale assim, Michele, é tão pequeno isso. Eu concordo. Mas tem gente que não tem caneta para escrever. E eu tenho que agradecer que eu tenho um monte. Que eu tô falando de caneta, gente, mas eu poderia estar falando de alimento. Eu poderia estar falando de pessoas na minha vida. Que eu tenho que agradecer infinitamente as pessoas que Deus coloca na minha vida. A cidade na qual eu vim morar, eu não sou de Cascavel. Eu sou de Cianorte, mas essa cidade me abraçou, essa cidade me acolheu. É aqui hoje, é o meu lugar, é aqui hoje onde estão as minhas novas amigas, as minhas novas melhores amigas. As que estão em Cianorte continuam sendo minhas melhores amigas, mas, entende? Deus foi me dando presentes. Os meus clientes estão aqui em Cascavel. Eu atendo muito online também, graças a Deus, eu não posso reclamar. Eu só tenho que agradecer. Mas entende que quando a gente começa a contemplar tudo isso, o que acontece? A gente muda a nossa percepção do mundo. E quando a gente muda a nossa percepção do mundo, a gente abre um leque, o universo olha pra gente e fala, opa, olha, ela gosta desse trabalho, ela gosta do que ela faz. Vou mandar mais gente pra ela. É assim que acontece. Sabe, eu fico imaginando que cada vez que eu agradeço, porque eu agradeço antes de atender o meu cliente, eu oro junto com o meu cliente antes de atender, porque eu acho que é imprescindível que Deus esteja agindo através de mim. Eu oro depois que eu atendo o meu cliente. Eu abençoo o recurso que o meu cliente me paga, porque é o recurso que faz com que esse trabalho seja remunerado. Eu abençoo e desejo que na vida dessa pessoa seja multiplicado aquele dinheiro. E por que eu faço isso? Porque eu entendo que é assim. Eu venho estudando a mente humana, a neurociência, há mais de 20 anos. O primeiro livro que eu li sobre o subconsciente, sei lá, acho que eu tinha 17, 18 anos, eu era muito nova quando eu comecei a acessar essas coisas. E eu vou falar pra você, em uma parte da minha vida eu fiquei relaxada, eu larguei isso pra lá. E eu falei, não, vamos focar em outras coisas, vamos trabalhar com outras coisas. Só que Deus tinha um plano para me trazer até aqui, até essa cidade, até esse trabalho. Eu já sabia que em algum momento eu seria terapeuta, porque todo mundo me falava, Michele, você precisa ser psicóloga. Eu adoro a psicologia, mas não me via dentro de uma faculdade de psicologia, por isso busquei a terapia de uma outra forma. Mas eu estudo livros de psicologia, porque eu entendo que eu tenho que oferecer algo a mais. Eu não posso simplesmente deixar o meu cliente sair de lá sem ele saber ou entender o que está acontecendo. Ele precisa saber como é que as coisas entram na mente dele, como é que os traumas fixam na mente dele. Ele precisa saber. Ó a Geni falando, hoje vou compartilhar essa live, gratidão é tudo. Tatuei no meu braço a palavra gratidão. Oh, que linda! É isso aí, Geni. E não só no braço, tem que estar na sua alma. Tem que estar no seu ato consciente, tem que estar na sua boca para você agradecer também as pessoas que estão ao seu redor, que estão junto com você. Agradecer a oportunidade que vocês têm, ó, Wi-Fi, celular, que nós estamos juntos. É um momento de desenvolvimento. É um momento onde o universo se abre para que as coisas vão entrando aí na nossa cabecinha. E eu falo, nossa, porque isso também acontece comigo. Olha aí, ó, trouxe aqui o exemplo da caneta, trouxe aqui o exemplo do meu cabelo. E aí eu quero que você faça isso também. Que durante o dia você pare para agradecer coisas que antes para você eram corriqueiras. Porque é assim que o universo vai trazer. É dessa forma que o universo vai mostrar, olha, você merece isso. Porque muitas vezes nós temos crenças de não merecimento. Se você de alguma forma ouviu seu pai dizer, dinheiro não dá em árvore, mais vale um pobre honesto do que um rico, né? Por quê?
Porque naquela época é a forma que os pais tinham de dizer, ó, a gente não tem dinheiro, mas a gente é honesto. E quem disse pra você que rico também não pode ser honesto? Quem disse pra você que dinheiro não dá em árvore? Por que não dá em árvore? Quem disse? Hoje quem planta soja, o que é a soja? Uma plantinha, uma mini árvorezinha, né? Hoje quem planta a soja, vende a soja, faz isso se tornar dinheiro. Pessoas que vendem mudas de árvores, que vendem plantas, isso vira dinheiro. Quem disse que dinheiro não dá em árvore? Ah, não dá em árvore de você ir lá pegar. Não. Mas você pode cultivar. E como que você cultiva? Com amor, com carinho. Eu cultivo o meu trabalho todos os dias. Essa é a minha árvore do dinheiro. É o meu trabalho, é o meu dom, é o meu talento. É a minha forma de conseguir chegar nas pessoas, de entrar na alma das pessoas, de tirar de lá as dores delas. Sabe o que eu mais ouço todos os dias? Após as constelações, após os atendimentos, gente, as pessoas falam 100% essa frase. Eu estou mais leve. E isso para mim não tem preço. Por quê? Porque eu ajudei aquela pessoa a entender que o peso que ela estava carregando não é necessário. E quando a gente carrega um monte de peso, um monte de bagagem, como que fica o nosso corpo? Cansado? E quando o nosso corpo está cansado, tem energia para criar, para cocriar, para receber? Não. Então a gente tem que se desapegar dessas bagagens que estão nos impedindo de crescer, de se desenvolver, que estão nos impedindo de ter aquilo que a gente merece de melhor nesse mundo. Já ouviram falar de Freud? Freud foi o pai da psicanálise. E perguntaram para ele o que é o amor. Olha o que ele respondeu. O amor é a gratidão que sentimos em relação às fontes de gratidão. Ou seja, é aquilo que a gente sente por Deus. Quem é a fonte da gratidão? É Deus. A gente tem que agradecer a Deus o tempo todo. Ontem eu olhei aqui para minha plantinha, ó, caiu. É uma orquídea. Tão linda. E ela caiu bem na hora que eu estava sentada à mesa. E na hora que ela caiu, eu olhei e falei, e obrigada por você ter vivido esse tempo junto comigo. Passou o tempo dela. Caiu. Acabou. Tem outras lá. E aí no tempo certo, vão nascer outras. Mas nós precisamos ser gratos no pouco, para então recebermos muito. É assim que funciona. Qual é o poder científico da gratidão? O que a gratidão de fato traz para a gente cientificamente? Anota aí. Gratidão promove mais saúde, equilíbrio emocional, melhora os nossos relacionamentos, diminui a agressividade, ou seja, nos torna uma pessoa menos reativa, menos impulsiva e o melhor de tudo, nos faz feliz. Ontem eu coloquei no grupo do desafio que a gratidão, inclusive, agora foi comprovado que ela faz o quê? Retarda o quê? A nossa morte. A gratidão amplia a nossa vida. Quer viver? Então escolha viver bem, escolha viver com o coração grato, feliz, alegre, contente, mesmo diante das adversidades. Sabe por quê? Porque Deus não te dá a cruz maior do que você pode carregar. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Deus me deu outra oportunidade de viver após um acidente grave. Uau, Geni, tá vendo? Em tudo dai graça. Você pode ter perdido o carro, você pode ter perdido coisas materiais, mas você ganhou a vida. Em tudo dai graças. Cristina, hoje farei o mural dos sonhos para 2026, mas tudo é possível para vir ainda este ano. Obrigado, Deus, pela nossa vida. Ótimo, Cris. Aqui no Instagram eu tenho uma live salva sobre como fazer o mural dos sonhos. Depois você procura aqui, revira aqui, mas eu lembro que no meu canal do YouTube também está lá, porque eu também coloquei lá, tá? Então, para quem quiser fazer o mural dos sonhos já para 2026,
Tem ali a forma como fazer, de forma bem simples, didática, bem bacana, tá? Obrigada a Deus pela vida da Michele. Glória a Deus, Senhor, que está doando este tempo para curar outras vidas. Gratidão sempre, sempre por todos nós, por todos nós. E vou dizer uma coisa, vocês estão aqui porque de alguma forma eu atraí vocês, né? De alguma forma nós estamos no nível de energia onde vamos puxar umas às outras, tá? Entenda uma coisa, você pode se aproximar de uma pessoa que está no nível de energia maior do que o seu. Mesmo que você esteja numa energia baixa, se o seu desejo for de mudança, um desejo genuíno de mudança, de querer se elevar, principalmente espiritualmente, o que vai acontecer? Essa pessoa que está aqui em cima vai te trazer. Por isso é importante que você esteja ao lado de pessoas que te façam crescer. Por isso é importante que todos os momentos você agradeça, que em todos os momentos você busque a gratidão. E uma coisa que precisa andar junto com a outra, a gratidão é irmã da generosidade. A gratidão é irmã da generosidade. Lembre-se sempre disso. Como que você pode ser generoso durante esses 21 dias que nós estamos aqui? Compartilhando com as pessoas, ensinando para as pessoas aquilo que a gente está aprendendo aqui, convidando as pessoas para estarem aqui nessa live junto com a gente. Quanto mais pessoas curadas no mundo, melhor é o mundo para a gente viver, tá bom? Bora lá, eu quero trazer aqui cientificamente qual é a ferramenta, né, da gratidão, o que ela de fato faz. Quando a gente começa a agradecer, o que ela de fato faz no nosso organismo. Presta atenção. A gratidão acalma o nosso cérebro. Se você sofre de pensamentos acelerados, e tem aqui um Reels também que eu coloquei a respeito de pensamentos acelerados, quem tem ansiedade, depois vai lá e assista. Se você tem pensamentos acelerados, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você está enfrentando uma crise de burnout, tantas outras coisas que colocam sua mente em estado alerta, o que acontece? A gratidão acalma o seu cérebro. Um cérebro calmo, ele começa a buscar informações daquilo que agradam e que façam com que ele se torne cada vez mais calmo. Um cérebro acelerado vai buscar informações, coisas, inclusive alimentos para acelerar cada vez mais. Por isso a compulsividade por comida. Por quê? Porque as emoções estão aqui, ó, só a 1000 por hora, e aí você faz o quê? Come. Consegue entender? Então, a gratidão acalma o seu cérebro. Olha o que mais que ela faz. Ela tira você do piloto automático. Sabe aquela coisa de que quem dirige é batata, né? Você entra no carro, você não para e pensa assim, agora eu vou ligar o carro. Agora eu vou colocar o pé na embreagem. Agora eu vou mudar a marcha. Agora eu vou acelerar. Agora eu vou dar seta. Você não pensa, você simplesmente faz tudo automaticamente. E se você tem um carro automático, é mais automático ainda. Quando você entra no estado da gratidão, quando você pratica a gratidão diariamente, o que acontece? O seu cérebro sai do estado de piloto automático e você realmente vivencia aquilo que está acontecendo. Ou seja, como se você estivesse numa estrada. Se você está numa estrada e você passa no piloto automático, você passa por um posto e você não percebe que passou um posto, você não percebe o caminho que você está fazendo. Se você não está no piloto automático, você começa a perceber, olha, desse lado tem um posto, é de tal marca, olha, que árvore mais linda, estrondosa. Você sai do piloto automático. O que significa? Que a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. E aí coisas pelas quais você passava despercebida, começa a ter percepção, entendimento e valor. Olha que poderoso que é a gratidão. E tem uma outra coisa que a gratidão faz, gente. E só por isso você deve praticar. A gratidão reduz o medo. E aí eu te pergunto, você tem medo? Tem medo de começar um novo projeto? Tem medo de dizer não? Tem medo de ser rejeitada? Tem medo de buscar um novo relacionamento? Tem medo de ter uma conversa séria com o seu cônjuge? Tem medo de pedir um aumento? Tem medo? Começa a agradecer, porque a gratidão reduz o medo.
Não é que ela te dá coragem, é que ela te tira do piloto automático e você começa a perceber as coisas de forma diferente. E percebendo as coisas de forma diferente, o que acontece? Você age de forma diferente. Bingo! Top, né? Top. Olha só, ontem a gente falou a respeito do que é gratidão, por que praticar a gratidão, para que ela serve. Hoje nós trouxemos a importância da vibração da gratidão, como que a gratidão é uma energia e por que em tudo a gente tem que dar graças. Trouxe aqui o exemplo do Chico Xavier. Por que em tudo a gente tem que dar graças? Por que a gratidão e como a gratidão age na nossa vida e o que nós precisamos fazer para tê-la de fato. Trouxe quais são as ferramentas que a gratidão, né, utiliza na nossa vida para fazer com que a gente se desenvolva. Trouxe os benefícios dela e a partir de amanhã, agora o bicho começa a pegar. A partir de amanhã nós vamos trabalhar a gratidão ao universo, gratidão a Deus, gratidão aos antepassados, gratidão aos pais, gratidão a nós, gratidão ao cônjuge, aos filhos, aos amigos, enfim. A cada dia nós vamos trabalhar uma gratidão. E ó, eu já tô arrepiada porque eu sei que vai ser transformador. Eu sei que tem gente aí do outro lado que vai chorar, eu sei que tem gente aí do outro lado que vai se transformar, eu sei que tem gente que vai cair um monte de ficha, eu sei que tem gente que vai rir, eu sei que vai acontecer. Porque todos os dias eu tenho orado e Deus tem me mostrado que as transformações vão acontecer. Então, gente, esse tempo é precioso. Valorizem esse tempo que a gente está junto, tá? E se porventura você esteve aqui ao vivo, mas ainda assim quer entender um pouco mais, assiste depois de novo no gravado. E a hora que ficar gravado, eu te peço, compartilhe esse conteúdo. Leve esse conteúdo para outras pessoas. Tragam mais pessoas para estar aqui com a gente. Não é por mim, não é por vaidade, mas é por transformação. Eu sei que esse desafio é transformar as pessoas. Tenho certeza absoluta disso. Bora lá ler aqui o que vocês escreveram. O Vilmar disse, bom dia, Michele, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Deus, já li, que lindas palavras. Eu não consegui entrar ontem na live, mas hoje estou aqui. Depois você assiste, tá? Depois você assiste que ela ficou gravada. A Raquel falando que tem pensamentos acelerados. Então, Raquel, bora trabalhar a gratidão para neutralizar esses pensamentos. E a Kate, eu sempre sinto a presença do Senhor, pois trago à memória o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus por nós. Nada pode ser maior do que essa dádiva do Senhor. Maior exemplo de generosidade o Senhor nos deixou. Exatamente. Entende que Deus já deu a sacada do que a gente precisa fazer? Agradecer todos os dias, ok? E junto com a gratidão precisa ter a generosidade. Então, o exercício de hoje é o seguinte. Generosamente, eu quero que vocês elogiem alguém. Hoje, eu quero que vocês elogiem alguém. Que vocês percebam algo em alguém que essa pessoa não esteja percebendo. E pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus filhos, pode ser seus funcionários, seu patrão, seu amigo, a tiazinha que limpa lá a escola, não importa. Uma pessoa que estiver no mercado e você parar e falar, nossa, que bonita, como você está elegante, sabe? Não importa, mas eu quero que você use a sua generosidade para elogiar alguém. Tá preparado para isso? Bora elogiar alguém? Mas quero que esse elogio seja sincero, tá? Não da boca para fora. E também assim, não fazer porque tipo, vou elogiar meu marido. Ai, amor, como você tá lindo. Tô fazendo isso porque é parte do exercício que eu tô fazendo com a Michele. Não. Eu quero que seja algo genuíno, de verdade mesmo. Elogiem alguém. Elogie a qualidade de alguém. Algo que alguém fez de bom. Um alimento que a pessoa fez de bom. Uma atitude que a pessoa teve. Eu não sei. Use a sua generosidade para olhar o que aquela pessoa tem de bom e faça um elogio. Combinado? A Anice escreveu aqui, gratidão pela vida da minha amiga Patrícia Souza, que me apresentou você e mudou a minha vida. Agradeço a Michele Jacques por ter apresentado o amor da minha vida, casamento por vir. Michele, olha aí, ó. Tá virando cupida.
Combinado, gente? Amanhã, 8h08 da manhã, eu estarei ao vivo aqui junto com vocês. E eu quero vocês e mais um monte de gente junto. Quem ainda não entrou no grupo Desafio, entra lá no grupo Desafio. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite que fica conversando, não é. É um grupo onde a gente troca as informações e a sua presença, e você é muito bem-vindo nesse grupo. Esse desafio tá lindo, tá maravilhoso, eu tô muito feliz, né? Ó, meus olhinhos estão brilhando porque eu realmente tô muito feliz. A Cristina já trouxe uma bênção aí que ela recebeu, né? Também porque caíram as fichas dela em relação ao desafio e tá só começando, tá só começando. Gratidão, amiga Cleonice, você é maravilhosa e se permitiu. Michelle é extraordinária mesmo, amo. Beijo, Paty. Deus te abençoe. Mãe, obrigada pelo incentivo, por estar sempre aqui junto comigo. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu amor também. Até amanhã, às 8h08 da manhã. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus planos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe seus dons e seus talentos. E hoje, mais do que nunca, que Deus abençoe a sua generosidade para elogiar alguém. Gratidão, 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 gratidão. Mia, um beijo aí dos Estados Unidos, que Deus te abençoe também. Cristina, que Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, 8h08 da manhã. Eu espero você.